prazer imenso estar junto com os irmãos, junto com a igreja. De longe, né, nós viemos a estarmos juntos. Glória ao Senhor por essa maravilha. Vamos estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Ao Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Do verso 3 em diante do verso 1, capítulo 3, do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus lhe tinha feito, disse à mulher: assim que Deus lhe disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher de que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele a comeu, né? Então, irmãos, no verso 3, ainda no capítulo 3, verso 17, e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita a terra por tua causa, em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida, né? Até aí, irmãos, depois nós vamos ler Efésios capítulo 2, né? Depois nós ver aqui a questão dessa queda que aconteceu, né? Mas a igreja, nós vimos que realmente esse grande desastre que houve pelo nosso primeiro representante, que foi Adão, e aí nós vimos que aonde foi amaldiçoado por Deus, né, todo o planeta Terra, aonde nós podemos ver as consequências que está de mundo afora, né? Guerras, né? Pragas nas lavouras, né? Morte, né, que está acontecendo, de pessoas matando as outras pessoas, né? E a maldade nós vimos aí no mundo afora, né? E tudo isso aconteceu por a desobediência de Adão, juntamente com a sua esposa, e também por essa grande consequência nós passamos a morrer, passamos a ter esses governos que realmente existem aí de grande corrupção, né? E nós vimos então que nós viemos a termos um rumo sem soluções para nós, por intermédio da queda que ocorreu, né? Então nós passamos a morrer e passou a ter todos esses desastres no planeta, onde muitas queimadas, né? E também enchente que ocorre em vários lugares no planeta. Nós vimos então aí aonde afetou todas as ruínas, né, no planeta, por causa de Adão, que realmente aconteceu de ter sido amaldiçoada a terra por causa de Adão, né? Então disse Deus, né, visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida, né? Então, com isso, como eu falei, essa toda ruína que aconteceu, e viemos a estar nós afetados, né? Então nós vimos, irmãos, qual é a solução de tudo isso, né? Qual é o nosso futuro, né?
por a Terra ter sido amaldiçoada, o planeta ter sido amaldiçoado, qual é o nosso futuro, né? Qual é realmente a nossa grande solução, né, por esse desastre que aconteceu, qual é realmente o nosso futuro. Vamos estar lendo então agora em Efésios capítulo 2, né, do verso 1 em diante. Efésios 2, de 1 até o 10, né? Efésios 2, de 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andarmos nelas, né? Então, que maravilha aí, irmãos, o nosso futuro. Então, se um homem só, que foi Adão, levou nós à condenação, ou seja, separou nós da comunhão com Deus, e tirou nós do foco de Deus, e tirou nós do reino de Deus, com isso, então, veio Jesus para levar nós de volta a ter comunhão com Deus. Veio Jesus para levar nós de volta a ter resultado. Veio Jesus para que realmente nós viemos a ter vida, né? Porque se pelo homem levou nós à condenação, o outro leva à salvação. Ou seja, um tirou nós do reino de Deus, e o outro, que é Jesus Cristo, vem levar nós de volta a ter comunhão com Deus, a ter vida com Deus, né? Então nós vimos, amados, que é importante nós estarmos de cabeça erguida, né? Continuando louvando o Senhor, continuando adorando o Senhor, continuaremos a crer nele, né? Continuaremos a estar firmes no seu caminho, porque de certeza o reino de Deus já está preparado para nós em Cristo Jesus, né? Ou seja, em Cristo Jesus obteremos vida, obteremos resultados e obteremos realmente um futuro favorável para a vida eterna. Então, no verso 1, ele diz: vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Então, Cristo deu vida para nós, porque nós estávamos mortos, né, em nosso delito de pecado, ou seja, Adão fez com que nós morresse, né? Nós passamos a morrer em Adão, mas em Cristo passamos a ter vida, e vida eterna, né? Mas nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, aquele espírito que realmente nos levava à morte, né? Que nos levava ao desastre, que nos levava a uma desilusão, né? E agora Cristo deu vida para nós, né? Porque entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Jesus livrou nós da ira de Deus. Jesus tirou nós da ira de Deus, ou seja, nós éramos filhos da ira. E Jesus então tirou nós da ira de Deus, e por isso nós viemos a sermos salvos. Por isso viemos a termos futuro, e por isso viemos a ter resultados em Cristo Jesus, né?
mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com que nos amou, né? Ou seja, por causa da misericórdia do Senhor, Ele nos amou, né? E com o amor de Deus viemos então a ter a oportunidade de termos acesso ao seu reino, por termos acesso à grande luz do Senhor, a grande morada com o nosso Deus, por intermédio de estarmos nós no seu reino. Então, estando nós mortos em nosso delito, Ele deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amada igreja, nós vimos que tudo que vem de Deus é de graça. Por exemplo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pelo nosso pecado de graça. Então, por isso que diz, juntamente com Cristo estando nós mortos em nosso delito de pecado, deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça de Deus nós somos salvos. Ou seja, tudo que vem de Deus é de graça. Cristo morreu na cruz do Calvário, pagando o preço pelo nosso pecado de graça, né? Nós pecamos, nós pedimos perdão, Deus perdoa de graça, né? E a chuva, no período de 6 meses ou mais no ano, Deus manda para nós de graça. E o ar para nós respirarmos, né? Ele manda de graça, né? E também, amados, o sol, que é a vitamina D, Deus manda de graça, né? A lua, que faz o papel de estações, segura a água para não invadir a terra, né? Então, esse trabalho da lua de graça, né? Então, nós vimos, amados, o quanto nós viemos a estarmos confiantes no nosso Deus, confiantes no reino dele, que tudo é de graça, né? Tudo é de graça. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então é importante nós termos fé no nosso Deus, que desta forma nós receberemos de graça as suas maravilhas, né? Então nós vimos então a diferença do governo do mundo, né? Governo do mundo, que tudo nós pagamos, né? Ou seja, nós pagamos o PVA dos transportes, pagamos o IPTU das casas, né? Além de tudo que nós comprar já vem embutidos os impostos, né? E se não pagar a água, eles cortam; se não pagar a energia, eles tomam, né, também, né? Então nós vemos aí a diferença de tudo que pertence ao nosso Deus, que está governando parcialmente, que um dia Ele vai governar integralmente. Então, com isso, nós vimos, irmãos, que a nossa firmeza, a nossa grande credibilidade no poder do Senhor, que é de graça, nós vimos que há futuro, nós vimos que há um resultado, nós vimos que nós não estamos errados, não estamos caminhando em vão, confiante no governo de Cristo, que é parcialmente, né? Que um dia vai ser integralmente, né? Ou seja, um dia Jesus vai vir de novo e vai tirar todos esses governos do mundo, onde Ele vai governar integralmente, né? E com isso nós já ligados no seu reino, e com isso nós já estamos firmes no seu reino, nós viemos a estarmos cientes de que vamos morar com Ele por toda a eternidade, né? Vamos estar então saindo de um lado que é tudo pago, que é tudo de ruína, que é tudo passageiro, para um lado que é de graça e é eterno, né? Por toda a eternidade, né? Uma coisa que realmente não vai deixar de existir, vai ser por toda a eternidade. Então, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, né? Então vai mostrar na vinda de Cristo Jesus a sua bondade, a sua graça em Cristo Jesus para conosco, né? Então nós vimos aí, irmãos, o futuro garantido, né? A riqueza da graça do Senhor sobre nossas vidas, o quanto Ele é rico em graça, né? Então, com a sua riqueza, nós estamos no seu reino, de certeza nós somos herdeiros dessa realidade,
nós somos herdeiros dessa graça, nós somos herdeiros da sua bondade, nós somos herdeiros realmente da sua misericórdia, né? E com essa herança, estarmos alcançando do Senhor esse grande resultado, né? Que realmente já estamos se relacionando, né? Parcialmente no governo do nosso Deus, Cristo Jesus, né? Então ainda no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, né? Então a fé em Cristo Jesus, não de obra, para que nós não se gloriamos, ou seja, nós não viemos a sermos salvos por obra nossa, não viemos a ser salvos pelo que nós fizemos, não somos salvos por um método nosso, mas nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus. Qual foi essa obra? A obra, como eu falei, na cruz do Calvário, a obra de ter pago o nosso pecado na cruz do Calvário, a obra do Senhor Jesus Cristo de ter realmente se sacrificado em nosso lugar. Então, pela obra de Jesus é que nós somos salvos, né? Então, que grande diferença de muitos que querem ser salvos pelas obras deles, né? Mas não, ao contrário, nós somos salvos pela obra de Cristo, né? Então não tem como nós se gloriarmos, dizer assim, eu sou salvo porque eu fiz isso e fiz aquilo, não, mas nós somos salvos pela obra realmente de Cristo Jesus, que foi realmente efetuado e aceita por Deus na cruz do Calvário, né? Então, glória ao nosso Deus, irmãos, pela grande ação do Senhor sobre nossas vidas, né? Então, nós somos feitura dele, ou seja, ele nos fez, né? Ele nos faz, ele nos prepara, né? Ele nos dá condição e acesso ao seu reino, né? Então, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andarmos nela. Ou seja, em Cristo Jesus nós viemos a sermos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então é ao contrário de muitos que querem ser salvos pelas obras. Não, nós depois de salvo, nós viemos a ter obras agradáveis, ou seja, algumas coisas que nós fizemos de bom, algumas coisas que nós andamos fazendo de resultado, porque nós já somos salvos. Ao contrário de muitos que às vezes faz para ser salvo, e nós fazemos porque não para ser salvo, mas porque já somos salvos, né? Então ele tem uma diferença dos que faz para ser e nós já fazemos porque já somos salvos, né? Então a grande diferença aí, né? Nos quais Deus de antemão preparou para que nós andarmos nelas, ou seja, nós viemos a estarmos sendo preparados por Deus e por isso nós viemos a estarmos andando em boas obras, porque somos feitos em nosso Deus, feitura do nosso Deus sobre nossas vidas, né? Então aí, amados, nós vimos o grande futuro, nós vimos o grande resultado. Então, se um homem só levou nós ao desastre, levou nós a um grande fracasso, levou nós à morte, né, que foi Adão, e o outro homem leva nós à solução, ou seja, levou nós a termos acesso ao Reino de Deus, a ter acesso à sua graça, ao seu amor, à sua misericórdia, viemos a recebermos tudo do Reino de Deus, que é parcial hoje, de graça, né, para um dia entrarmos no Reino do Senhor integral e vamos morar com Ele no seu reino de graça, por intermédio da nossa fé em nosso Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Senhor nos abençoe ricamente, irmãos. Vamos estar então orando, né, para o término do trabalho do Senhor nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, vem estar abençoando toda a igreja no modo geral, ó Deus, que nós venhamos estarmos convictos dessa grande realidade, que o Santo Espírito do Senhor venha estar convencendo todos nós cada vez mais, que nós venhamos estarmos aceitando essa verdade, ó Deus, que nós venhamos a estarmos ligados cada vez mais no reino do Senhor, que nós venhamos estarmos cada dia, Senhor, tendo
essa certeza em nosso coração desse futuro eterno, dessa morada eterna com o Senhor por toda a eternidade, abençoando tanto os irmãos presentes como os irmãos que estão ausentes, que todos nós devemos estarmos cheios dessa realidade e convictos dessa realidade cada vez mais em nosso coração, em nossa alma, para enchermos da verdade do Senhor cada vez mais em nossas vidas. Nos abençoe, nos dando essa noite sobre a sua proteção, e nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor.